Amigos e amigas, vamos à transmissão ao vivo, antecipada, da celebração dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Vamos passar então para vocês a liturgia da palavra de 29 de setembro de 2020, terça-feira, dia em que a igreja faz a solenidade dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A cor litúrgica é branca. Temos no rito da celebração o prefácio comum ou dos anjos e o ofício da festa. Em antífona da entrada: bendizei ao Senhor, mensageiros de Deus, heróis poderosos que cumpris suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Salmo 102, versículo 20. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 9 ao 10 e do 13 ao 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu trono um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 138, versículos do 1º ao 2A, 2B, ao 3º e 4º ao 5º. O refrão é o versículo 1C. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Todos. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Repitamos: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade, seus ministros que fazeis sua vontade. Trecho do Salmo 102, é o versículo 21. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículos do 47 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Os anjos de Deus. João, capítulo 1, versículos do 47 ao 51. Com a vulgarização de livros da nova era, vemos uma inundação de lendas e superstições a respeito de anjos. Na prática, é como se fossem duendes ou sílfides da floresta medieval, flanando aqui e ali, como seres brincalhões e independentes, em total discordância daquilo que a Bíblia nos revela. Que ensina a Igreja sobre a natureza dos anjos? Primeiro, eles existem. A existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Leia no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328. Que tipo de criatura são os anjos? Santo Agostinho nos explica: anjo, do grego angelos, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é, enquanto é anjo por aquilo que faz. Eles estão a serviço de Deus. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. E conforme o Catecismo da Igreja Católica, item 329, item ou parágrafo. Enquanto criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Catecismo, item 313.
Folheando as páginas do Evangelho, vemos a presença dos anjos na anunciação a Maria, nos sonhos de José de Nazaré, no nascimento de Jesus em Belém, na tentação de Cristo no deserto, em sua agonia no Getsêmani e junto ao túmulo após a ressurreição, reaparecem os anjos da ascensão. Atos capítulo 1, versículos do 10 ao 11, garantindo aos apóstolos que Cristo voltará. Quando Pedro é aprisionado, é um anjo que o liberta das cadeias. Atos capítulo 12, versículos do 6 em diante. A Bíblia se refere a uma queda sofrida por um grupo de anjos que rejeitaram em definitivo a Deus e a seu reino. Estes são demônios, que buscam afastar-nos da vida com Deus e de sua amizade. Seu poder é limitado, pois são criaturas, não estão à altura de Deus. No entanto, continua sendo um mistério que Deus permita, por enquanto, sua atividade no mundo criado. Apenas 3 anjos são citados nominalmente na Santa Bíblia: Miguel, Gabriel e Rafael, exatamente os 3 arcanjos que a liturgia de hoje celebra. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Salmo 103, versículo 20. Vamos agora à biografia dos santos do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, isto é, da Congregação do Santíssimo Redentor. É um religioso. 24 horas para a religião. E eu transmito aqui no meu canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Podem divulgar à vontade, hein? Estes vídeos que eu passo é para divulgação, é para evangelização. Foi Jesus quem me mandou fazer isso. Aliás, mandou a todos nós, né? Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos então à biografia dos 3 santos anjos de hoje. São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A Igreja unificou a celebração dos 3 arcanjos mais famosos da história do catolicismo e das religiões: Miguel, Gabriel e Rafael, para o dia 29 de setembro. Esses 3 arcanjos, de acordo com a teologia católica, estão ao redor de Deus e lhe servem como mensageiros. Miguel, que significa ninguém é como Deus, ou semelhança de Deus, é considerado príncipe, guardião e guerreiro, defensor do trono celeste e do povo de Deus, fiel escudeiro do Pai eterno, chefe supremo do exército celeste e dos anjos fiéis a Deus. Miguel é o arcanjo da justiça e do arrependimento, padroeiro da Igreja Católica. É citado 3 vezes na Sagrada Escritura. O seu culto é um dos mais antigos da Igreja. Gabriel, seu nome significa Deus é meu protetor, ou homem de Deus. É o arcanjo anunciador por excelência das revelações de Deus e é, talvez, aquele que esteve perto de Jesus na agonia entre as oliveiras. Padroeiro da diplomacia, dos trabalhadores dos correios e dos operadores dos telefones. Comumente está associado a uma trombeta, indicando que é aquele que transmite a voz de Deus, o portador das notícias. Foi ele quem fez o maior anúncio da história, a encarnação do Filho de Deus. Rafael, cujo significado é Deus te cura, ou cura de Deus, ou teve a função de acompanhar o jovem Tobias no Antigo Testamento em sua viagem como seu segurança e guia. Foi o único que habitou entre nós. Guardião da saúde e da cura física e espiritual, é considerado também o chefe da Ordem das Virtudes,
É o padroeiro dos cegos, dos médicos, sacerdotes e também dos viajantes, soldados e escoteiros. A Igreja Católica considera esses três arcanjos poderosos intercessores dos eleitos ao trono do Altíssimo. Durante as tribulações do cotidiano, eles costumam nos aconselhar e auxiliar, além, é claro, de levar as nossas orações ao Senhor, trazendo as mensagens da divina providência. Reflexão. Uma coisa é certa: os anjos estão presentes do primeiro ao último livro da Bíblia. São citados em mais de 300 passagens. Apresentam-se sob diversos nomes, estão diante de Deus, ora sozinhos, ora em fileiras, quando não em miríades. Por isso, São Gregório Magno pôde afirmar: a existência dos anjos é atestada por todas as páginas da Sagrada Escritura. Oração, rezemos. Ó Deus, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, meu Senhor, meu tudo, que entre todos os anjos escolhestes arcanjos para anunciar seus mistérios de amor, concedei-nos que, ao celebrarmos na terra a sua memória, sintamos a sua proteção celestial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo para o português, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E do aramaico, eu digo, Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Frase de São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios. E São Paulo diz mais ainda: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Não sabemos a data, ninguém sabe. Mas um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos vivos na terra ou mortos, enterrados. Ele vai nos ressuscitar e nos julgar. Então, nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus diariamente e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A paz. São Rafael, São Miguel e São Gabriel, rogai por nós.